Em março, quando tudo começou, né, com toda essa coisa começou, mais ou menos dia 15 de março, por aqui foi uma enxurrada de cancelamento. Começou a vir cancelamento o ano inteiro, assim, acho que eu tive uns 30 cancelamentos. Queria saber como que foi para vocês. Foi a mesma coisa? Você acha que você sentiu que teve alguns bairros que cancelaram, outros que se mantiveram? Como é que foi esse impacto da crise para os apartamentos que você... Foi generalizado, né? Praticamente tudo foi cancelado. A gente atuou bastante também com as possibilidades de postergar as reservas. E também, por exemplo, até para a gente mudar a estratégia, se viesse uma reserva mais longa, às vezes teria uma reserva que estaria empatando um período mais longo. Então, também a gente fez um trabalho para ligar para pessoas, enfim, se comunicar com pessoas com reservas posteriores para nos encaixar nessa nova estratégia. Mas foi uma chuva de cancelamentos, né? Foi muito assustador. Eu acho que foi um momento de pânico pessoal para todos que, não só que trabalham com isso, como de todas as incertezas que a gente estava, e a gente ainda está com muitas delas, né? Haja vista essas questões de reabertura, a curva de contaminação, de mortalidade, enfim, né? Eu acho que a gente tem um período bem longo pela frente, eu sei que a gente vai falar disso mais para frente. Mas, assim, então a gente teve todo esse cancelamento em massa, vamos dizer assim, porém com coisas positivas, entre aspas, como, por exemplo, pessoas que não puderam ir voltar para os seus países, de alguma forma. Então, teve uma moça que ficou conosco, que era uma reserva de uma semana, que se transformou quase em 2 meses, né? Então, a gente também vê essas novas possibilidades, é interessante. Uma outra hóspede que ficou conosco, ficou até nesse apartamento que é meu, né? Que é aqui na Vila Buarque, ela mora nos Estados Unidos, estava voltando para ficar com a família por um período, acho que acabaram as aulas dela, e ela ficou isolada ela se auto-isolou por 21 dias até poder ir com a família dela, que ela estava vindo de uma zona de muito contágio nos Estados Unidos, né? Então, também novas possibilidades apareceram. E a forma da gente se adaptar e fazer mudanças foi fundamental para que a perda e as defasagens não fossem tão abruptas, né? E como que vocês fizeram isso? Vocês reduziram o preço da diária, fizeram promoção para um período maior? Quais foram as estratégias, assim, na prática que vocês tiveram que adotar, né? Será que ficou muito tempo sem, até a gente... Porque às vezes demora um pouquinho, né, para a gente reagir a uma mudança, porque a gente não sabe o que está acontecendo, né? Então, aquela avalanche de cancelamento e a gente... Pô, e agora, né? O que a gente faz? Diminui o preço, a gente fecha o apartamento, teve proprietário que preferiu fechar o apartamento, por, né, várias razões, né, por medo, talvez, de contaminação e tal. Como que vocês... adotaram essas estratégias? De que maneira vocês equilibraram essa balança do tipo reserva, ocupação, preço? Como é que foi? Evidentemente, a gente diminuiu os preços, né, para ficar mais atrativo, porque o mercado todo fez isso, e a gente usa ferramentas de monitoração para ficar vendo o que está acontecendo, né, para nos dar mais elementos para a gente poder tomar decisão. Então, nós abaixamos os preços e demos também descontos progressivos. Se a pessoa fosse ficar uma semana, ia ser um desconto. Se fosse ficar um mês, seria outro patamar de desconto. E também mudando a forma de falar com esse hóspede, né? Nos pondo num lugar de, nossa, olha, a gente está disposto a negociar, porque não está fácil para ninguém. E se tem uma coisa que essas plataformas nos ensinaram ao longo do tempo, e que isso eu vejo como um ativo hoje, é a gente aprender a negociar mesmo, né? Porque tudo é absolutamente negociável. Total, e acho que ainda mais nesse momento, né? Quando a gente sabe que tem uma crise, eu, pelo menos, nas consultas que eu recebi, acabou canibalizando demais, né? Porque basicamente virou um leilão ao contrário, né? Sim. Quem dá menos para eu alugar? Quem dá menos? Qual que é mais barato?
né? Pelo menos eu senti isso, né? Que tinha muita gente procurando, né? Por um período maior, né? Como a gente já está conversando, e muita gente negociando muito forte, né? Esse é o melhor preço que você consegue, eu, né? Preciso pagar menos, enfim. Até por acho que uma questão de dinheiro, às vezes o cara não tinha grana e precisa ficar isolado, né? É um caos geral, né? Um efeito dominó que vai afetando todo mundo, né? E uma coisa interessante também é que a gente pactuou com os proprietários, né? Qual que era o limite onde a gente poderia ir, né? Na questão do preço, porque tem proprietários que falam assim, olha, eu empatando as minhas contas, pelo menos nesse período super crítico de começo de pandemia, para mim já é vantagem. Para outros não, falam assim, eu não quero deixar o meu anúncio com esse preço, mesmo que eu esteja pagando as contas e ganhando pouco. Eu prefiro ganhar um pouco mais, e também vai da situação de cada um, né? Cada um sabe onde é o calo, aí onde o sapato aperta, né? Então, mas isso foi muito importante, assim, pactuar com os proprietários, né? Eu acho que isso também, né, nessa forma de negociação, etc., isso também nos ajudou na retenção, né? A gente não perder esses apartamentos, né? Isso foi bem interessante também. Porque se você for pensar, né, o proprietário ele vai, de certa forma, falar, pô, não está me dando a grana, né? E tem gente até que vive desse dinheiro, né? Que depende desse dinheiro para poder, né? Não é porque o cara tem um apartamento que ele está cheio da grana, né? Tem muita gente que tem um apartamento e vive basicamente, né? Às vezes meio a meio, né? Metade do que ele ganha vem do apartamento, metade vem de um trabalho que ele faz, enfim. Então, de fato, acaba afetando, né, a confiança das pessoas e a renda, né? Tanto é que é super polêmico aquela questão de você desocupar o imóvel porque o inquilino não tem dinheiro, porque ele perdeu o emprego. Então, virou um negócio dramático, né? Porque, por um lado, você tem o proprietário, que, né, também depende desse dinheiro, e por outro, você tem o inquilino que perdeu o emprego, que não pode ficar lá, né? Porque não tem dinheiro, né? Para pagar, né? Então, é muito louco, né? Isso. É dramático. Eu acho que essa coisa, eu falei, né, durante esse período que a gente vem passando, para quem administra o próprio imóvel, né, porque aqui no canal eu falo basicamente para as pessoas que têm os seus próprios imóveis, né, então, qual é o pior que pode acontecer? Né? O pior que pode acontecer é você ficar com o imóvel fechado e pagar condomínio e conta, etc. e tal. Né? Mais do que isso não vai acontecer. Né? Aí cabe cada um decidir se vai conseguir aguentar essa crise, né? Teve, inclusive, até um imóvel nosso aqui que a gente administra, que bloqueou qualquer tipo de locação, nem longo prazo você podia fazer. Você vê como a paranoia do síndico, às vezes, pode ser muito exagerada, né? Aí a proprietária entrou com uma liminar, né, com processo judicial, e conseguiu liberar a locação tradicional, porque eles estavam proibindo, né? Então você vê como mexe, né? Uma crise mexe com a cabeça das pessoas. As pessoas têm que ter, né? As pessoas físicas e jurídicas, ela tem que ter um colchãozinho, né? A importância da diversificação, né? A gente já conversou também sou uma pessoa que na minha vida pessoal também eu gosto muito de poupar dinheiro, porque eu gosto muito de viajar. E às vezes assim, os nossos grandes sonhos podem ser alcançados com pequenas economias, né? E as pessoas às vezes não se dão conta disso.